Se curtem o canal, façam sua assinatura no LivePix, link na descrição. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer primeiramente ao desenvolvedor de Fantasy Journey por ter entrado em contato comigo e apresentado o seu projeto. Há algum tempo atrás, recebi um e-mail extremamente gentil me convidando para experimentar o playtest do jogo e compartilhar minhas impressões sobre a minha experiência. E como eu sempre gosto de conhecer novos projetos independentes e de alguma forma dar espaço para jogos que talvez ainda não tenham alcançado um público maior, resolvi aceitar o convite e conferir o que estava sendo desenvolvido. O jogo está sendo produzido pela Xiangxi Art Studio. Perdão pela pronúncia, não sei se está correto, mas é isso. Um estúdio independente, fundado em 2023 e atualmente composto por um único desenvolvedor. Segundo ele, foram quase 3 anos de trabalho dedicados à construção das bases do projeto, com um foco especial no sistema de combate, que é considerado o coração da experiência. Ao apresentar o jogo, o próprio desenvolvedor descreveu Fantasy Journey como uma espécie de Sekiro em pixel art. Claro, não no sentido de copiar a experiência de Sekiro, mas principalmente pela importância dos reflexos e da tomada rápida de decisões durante os confrontos. Durante as batalhas, os jogadores podem bloquear ataques no momento exato, realizar contra-ataques, executar esquivas perfeitas ou simplesmente adotar uma postura mais agressiva, trocando golpes diretamente com os inimigos. Um detalhe interessante mencionado pelo desenvolvedor é que ele passou boa parte do desenvolvimento refinando essas mecânicas para tornar o combate o mais fluido e satisfatório possível. Segundo ele, o sistema já alcançou um nível de profundidade que permite diferentes estilos de jogo. Jogadores mais cautelosos podem evoluir seus atributos e enfrentar os desafios de maneira tradicional, enquanto os mais experientes podem até tentar desafios extremos, como concluir o jogo sem utilizar bloqueios, apostando apenas em ataques agressivos e esquivas precisas. Visualmente, Fantasy Journey aposta em uma estética retroconstruída através da pixel art. O desenvolvedor comentou que procurou criar um estilo visual consistente com aquilo que ele próprio gostaria de jogar, algo que eu considero uma das grandes vantagens dos projetos independentes. A liberdade para expressar uma visão criativa sem precisar seguir tendências do mercado. A demonstração atualmente disponível oferece aproximadamente 2 horas de conteúdo, e foi justamente essa versão que eu joguei para produzir esse vídeo. Então, ao longo dessa análise, eu vou compartilhar minhas impressões sobre o combate, a exploração, os gráficos, a trilha sonora e tudo aquilo que me chamou a atenção durante a experiência. Dito isso, vamos conhecer Fantasy Journey e descobrir se esse projeto indie tem potencial para se tornar uma das boas surpresas do gênero quando sua versão completa for lançada. Fantasy Journey é um jogo de aventura e exploração com elementos de RPG. O jogo tem como sua principal característica o seu combate, que, como eu já disse, com grandes inspirações em Sekiro. O jogo exigirá de você atenção para realizar contra-ataques nos momentos da batalha. Também possibilitará que você realize esquivas perfeitas para que dessa maneira você consiga contra-atacar finalizando seus inimigos praticamente instantaneamente. E eu já logo adianto, o combate é viciante. Quanto mais você entra em combate, mais vontade você tem de acertar esses contra-ataques e esquivas perfeitas, pois os ataques de contra-ataque são um mais lindo que o outro, e a sensação ao acertar é absolutamente satisfatória. Os efeitos sonoros em decorrência do acerto do parry e dos ataques são fenomenais. O jogo funciona de maneira bem simples. O quadrado você tem um ataque básico, padrão, e o triângulo será utilizado para realizar os ataques fortes e de finalização após os contra-ataques ao bloquear na hora certa ou esquivar na hora certa. Já o R1 funciona para ativar magias que você consegue coletar no decorrer de sua jornada. Existem magias de fogo, água, eletricidade e outras mais. As magias são extremamente efetivas contra inimigos voadores. O L1 é onde você consegue utilizar ao apertar no momento correto os contra-ataques. Com a bolinha, você consegue realizar as esquivas que, se feito no momento correto, você pode contra-atacar segurando o triângulo para fazer uma sequência de ataques devastadores. Já com o botão X, você interage com o mundo, coleta itens, fala com NPCs, o básico. A exploração é um dos pilares de Fantasy Journey e funciona de uma maneira que lembra bastante os JRPGs clássicos.
O jogo possui um mapa geral, permite acompanhar sua localização no mundo principal e facilita a navegação entre as diferentes regiões. Entretanto, ao entrar em cidades, florestas, cavernas ou outras áreas específicas, você não recebe um mapa detalhado daquele local, sendo necessário explorar por conta própria e descobrir os caminhos disponíveis. Essa estrutura reforça a sensação de aventura, já que no mundo é composto por diversas localidades interligadas, cada uma com seus próprios segredos, inimigos e recompensas. A todo momento, o jogo incentiva a curiosidade do jogador, seja através de caminhos alternativos, áreas escondidas ou itens valiosos espalhados pelo cenário. E vale a pena explorar. Ao longo da jornada, é possível encontrar itens que aumentam permanentemente atributos da personagem, como ataque, defesa e outras estatísticas importantes. Isso faz com que a exploração não seja apenas uma atividade opcional, mas uma parte fundamental da progressão. Quanto mais você se aventura pelos cantos do mapa, maiores são as chances de encontrar recursos que realmente fortalecem seu personagem. Outro elemento importante da exploração são os cristais amarelos espalhados pelo mundo. Eles funcionam como pontos de salvamento, permitindo registrar seu progresso antes de continuar a aventura. Além deles, o jogo também conta com fogueiras, que servem como áreas de descanso e preparação. Nas fogueiras é possível afiar sua espada, garantindo que ela continue causando o máximo de dano possível. Inclusive, você não precisa retornar ao acampamento sempre que quiser fazer isso. Ao pressionar a seta para cima do controle durante a jogatina, a espada pode ser afiada instantaneamente. É uma mecânica simples, mas importante, já que manter a arma em boas condições influencia diretamente sua eficiência nos combates. As fogueiras também possuem outra função extremamente importante, a culinária. Diferente de muitos RPGs, em Fantasy Journey, a experiência não é obtida diretamente ao derrotar inimigos. Os monstros derrotados deixam ingredientes e alimentos que podem ser utilizados no sistema de cozinha. Ao preparar e consumir essas refeições, o personagem ganha experiência e pode subir de nível. Além disso, os alimentos não servem apenas para a progressão do personagem. Muitas receitas também concedem bônus temporários de atributos, aumentando características como ataque, defesa e outros status por um determinado período. Essa mecânica cria uma relação interessante entre combate e exploração. Derrotar inimigos fornece os ingredientes, enquanto explorar o mundo permite encontrar novos recursos e oportunidades. Como resultado, cozinhar se torna uma parte essencial da progressão, tornando as fogueiras essenciais. Após cerca de 1h30 jogando o playtest de Fantasy Journey, ficou claro para mim que a narrativa não é o principal foco da experiência. O jogo concentra seus esforços principalmente na exploração do mundo e no sistema de combate, enquanto a história funciona mais como uma justificativa para a jornada da protagonista do que como um elemento central da aventura. Logo na introdução, o jogo apresenta uma breve contextualização sobre o universo em que a história se passa e explica a motivação inicial da personagem. Pelo que é mostrado, a protagonista acaba de atingir a idade adulta e, seguindo uma tradição daquele mundo, decide partir em uma grande jornada para explorar terras desconhecidas e viver suas próprias aventuras. É uma premissa simples, mas que combina perfeitamente com a proposta do jogo. Durante o tempo que joguei, não encontrei grandes desenvolvimentos narrativos, reviravoltas ou sequências focadas em contar uma história complexa. A sensação é de que o jogo prefere incentivar o jogador a descobrir o mundo através da exploração, deixando a narrativa em segundo plano. Isso não é necessariamente um problema, já que Fantasy Journey parece ter sido projetado justamente para aqueles que gostam de explorar novos locais, enfrentar inimigos e evoluir seu personagem sem interrupções constantes causadas por longas cenas ou diálogos. Os NPCs encontrados ao longo da aventura também reforçam essa impressão. Até o momento, a maioria deles tem funções mais voltadas para a jogabilidade do que para o desenvolvimento da trama. Muitos servem apenas para apresentar mecânicas importantes ao jogador, enquanto outros desempenham papéis tradicionais encontrados em RPGs, como comerciantes responsáveis por melhorias de equipamentos e personagens que oferecem serviços específicos. Entre eles há inclusive estalajadeiros que permitem descansar em determinadas localidades mediante o pagamento de moedas, além de vendedores e NPCs especializados em aprimorar equipamentos. Esses sistemas acabam sendo importantes, porque Fantasy Journey também conta com itens equipáveis que podem aumentar atributos da personagem, permitindo ao jogador personalizar parcialmente sua progressão e se preparar melhor para os desafios encontrados durante a exploração. Pelo menos nessa versão de testes, a narrativa existe apenas para dar contexto à aventura. O verdadeiro destaque está na liberdade da exploração,
na progressão da personagem e principalmente no combate, que é claramente o elemento mais trabalhado da experiência. Portanto, se você está procurando um jogo onde queira imergir narrativamente em um universo voltado em explicar o universo, grandes plot, este não me parece o melhor jogo para isso. Visualmente, Fantasy Journey aposta em uma direção artística baseada em pixel art e, na minha opinião, o resultado é bastante agradável. O jogo apresenta cenários bem construídos, com ambientes variados e visualmente interessantes, que ajudam a tornar a exploração mais envolvente, mesmo sem buscar um nível extremo de detalhamento. A arte consegue ainda assim transmitir personalidade e criar uma identidade própria para o mundo do jogo. O design dos inimigos também merece elogios, as criaturas possuem visuais distintos e facilmente identificáveis durante o combate, enquanto a protagonista apresenta um design simples, mas carismático e adequado ao estilo da aventura. É perceptível que houve um cuidado especial na criação dos personagens e dos elementos visuais que compõem o universo do jogo. Um ponto que pode ser notado é a repetição de alguns NPCs ao longo da jornada. No entanto, sinceramente, eu não considero isso um problema significativo para uma produção indie desse porte. Evidentemente, seria interessante ver uma maior variedade visual entre os personagens secundários, mas levando em consideração o escopo do projeto e o fato de estar sendo desenvolvido por uma equipe extremamente pequena, essa limitação é perfeitamente compreensível e não chega a prejudicar a experiência. O grande destaque dos gráficos, porém, está nas animações. Os movimentos da protagonista são extremamente bem executados e demonstram um nível de polimento acima do esperado para um projeto independente. Os ataques, esquivas, bloqueios e contra-ataques possuem animações fluídas e cheias de personalidade, transmitindo impacto e tornando cada ação visualmente satisfatória. Essa qualidade das animações contribui diretamente para aquilo que considero o ponto mais forte de Fantasy Journey: combate. Grande parte da sensação de prazer ao lutar vem justamente da forma como os golpes são apresentados na tela. Cada movimento parece ter peso, velocidade e propósito, fazendo com que os confrontos sejam tão agradáveis de assistir quanto de jogar. Por isso, mesmo com um visual simples à primeira vista, Fantasy Journey consegue se destacar graças à excelente execução de suas animações e à forma como elas valorizam toda a experiência de combate. No quesito áudio, Fantasy Journey entrega uma experiência competente, embora com destaques bem diferentes entre a trilha sonora e os efeitos sonoros. A trilha sonora cumpre bem o seu papel de acompanhar a aventura e ajudar na ambientação dos cenários, mas durante o tempo que joguei, não houve nenhuma música que realmente tenha se destacado ou permanecido na minha memória após encerrar a sessão. As composições são agradáveis e combinam com a proposta do jogo, porém acabam funcionando mais como um elemento de suporte à experiência do que como um dos seus grandes atrativos. Por outro lado, os efeitos sonoros são excelentes e representam um dos pontos fortes da apresentação do jogo. Isso fica especialmente evidente durante os combates, onde cada golpe, bloqueio, esquiva, contra-ataque transmitem uma forte sensação de impacto. Os sons ajudam a reforçar a resposta visual das animações e tornam as batalhas muito mais satisfatórias. Os bloqueios perfeitos e os contra-ataques, em particular, recebem um tratamento sonoro que faz toda a diferença. Quando você executa uma ação no momento exato e escuta aquele efeito característico confirmando o acerto, a sensação de recompensa é imediata. Esse cuidado com o áudio contribui diretamente para o que considero a melhor parte de Fantasy Journey, seu sistema de combate. No final das contas, a trilha sonora é competente e cumpre sua função, sem comprometer a experiência, mas são os efeitos sonoros que realmente se destacam. Eles adicionam impacto, reforçam a qualidade das animações e ajudam a tornar cada vitória sobre os inimigos muito mais prazerosa. Após o tempo que passei com o playtest de Fantasy Journey, posso dizer que a experiência foi bastante positiva. O jogo consegue enxergar exatamente aquilo que se propõe a fazer, oferecer uma aventura focada em exploração e combate, com mecânicas que incentivam o jogador a dominar seus sistemas e explorar cada canto do mundo em busca de recompensas. O combate é, sem dúvidas, o grande destaque da experiência. As mecânicas de bloqueio, esquiva e contra-ataque são divertidas, satisfatórias e recompensam a habilidade do jogador. Da mesma forma, a exploração é constantemente incentivada através de itens escondidos, melhorias permanentes de atributos e sistemas que tornam a curiosidade do jogador algo valioso.
No entanto, existe uma preocupação que me acompanhou durante a jogatina. Como a narrativa ocupa um papel bastante secundário na experiência, o jogo acaba dependendo quase exclusivamente da força do seu combate e da exploração para manter o interesse do jogador. Embora essas mecânicas funcionem muito bem, elas também são relativamente simples em sua estrutura. Por isso, acredito que a duração da campanha será um fator importante para o resultado final. Se Fantasy Journey entregar uma aventura mais compacta, algo em torno de algumas horas de duração, acredito que essa simplicidade dificilmente se tornará um problema. Porém, caso a versão final seja muito extensa, talvez o jogo se beneficie de uma narrativa mais presente, personagens mais marcantes ou eventos que tragam maior variedade à jornada. Isso ajudaria a manter o senso de descoberta e evitar que a experiência se torne repetitiva ao longo do tempo. Uma outra coisa que tornaria o jogo muito mais interessante seria a presença de batalhas contra chefes mais marcantes. Todos os inimigos mais poderosos que enfrentei durante minha jornada não pareciam chefes, somente pareciam ser mini-chefes. Não me passou muito a sensação de uma batalha que pudesse me resultar uma verdadeira ameaça. Acredito que esse tipo de jogo mereça uma maior atenção quanto aos chefes, pois eles podem fazer a diferença na hora do jogador lembrar do jogo como algo marcante ou não. Ainda assim, é importante lembrar que essa análise é baseada apenas no playtest disponibilizado pelo desenvolvedor. Muitas mecânicas, áreas e conteúdos ainda podem ser adicionados ou expandidos até o lançamento da versão final. E considerando o que foi apresentado até aqui, acredito que o projeto possui um potencial bastante promissor. No geral, Fantasy Journey foi uma experiência que me divertiu muito mais do que eu esperava. É possível perceber o cuidado colocado em seu sistema de combate, na construção do mundo e na progressão do personagem. Para um projeto indie, especialmente vindo de uma equipe tão pequena, que no caso é só uma pessoa, o resultado é bastante impressionante e demonstra que o desenvolvedor está realizando um trabalho muito competente. E se você chegou até aqui, recomendo que dê uma chance ao jogo e experimente a demonstração disponível na Steam, que estará na descrição do vídeo como forma de apoiar o desenvolvimento, além de poder tirar suas próprias conclusões. Você também terá a oportunidade de fornecer feedbacks que podem ajudar no desenvolvimento da versão final. E quem sabe, se o projeto conseguir atrair um público maior aqui no Brasil, o desenvolvedor não se anime a incluir uma localização completa em português brasileiro no futuro. Quem sabe, né? De qualquer forma, Fantasy Journey é uma daqueles projetos que vale a pena acompanhar de perto e eu certamente ficarei atento às próximas atualizações para ver como essa aventura continuará evoluindo. E se você assistiu o vídeo até aqui, peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal e comentem o que vocês acharam do jogo. Acharam que tem um potencial bacana? O que vocês pensam? Falou, até o próximo vídeo.